vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula, tá? Hoje a professora separou para vocês aqui 2 exercícios, tá? Como a professora já disse, nós já finalizamos a parte do inglês básico, tá bom? Então a gente vai trabalhar bastante com análise textual e também com os exercícios, tá bom? Na aula passada, nós analisamos um texto, tá? Logo em seguida nós tivemos uma música, tá? Da Avril Lavigne, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho esse textinho aqui, na verdade 2 textos. Um que a professora pegou do Enem e um outro aleatório, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Esse do Enem de 2010, tá? O meteorologista, tá? Weatherman, tá certo? Então aqui nós temos o texto, tá? E aí, o que acontece? É interessantíssimo que vocês façam o scanning, tá certo? Que é o quê? Que vem a ser o quê? O scanning, ele é aquela técnica de leitura onde você passa os olhos e você automaticamente já vai traduzindo através de algumas palavras-chave, né? Então, olha, aqui nós temos britânicos, né? Aqui nós temos tempo ou clima, tá? E essa palavrinha ela é muito utilizada nos smartphones, né? Que nós utilizamos, né? Para, né? Nacionalidades. Então aqui nós temos alguns cognatos, né? Temos alguns falsos cognatos também, tá? Nós temos aqui palavras que nós já estudamos que estão no passado, com o ed, tá? Nós temos aqui palavras que finalizam em ly, tá? Que são aquelas palavras facilmente, né? Temos aqui mais alguns cognatos, né? E dentre essas palavras nós temos aqui algumas palavras que são fáceis, né? Love, world, né? Aqui para outro, né? Outra. Nós temos aqui o verbo be, né? Entre outros verbos aqui. Nós temos o ing, né? Sendo utilizado aqui no verbo, que é o nosso gerúndio, beleza? Então, vamos lá. A professora já falou aqui, ó, o meteorologista, né? O weatherman, certo? Então, vamos lá. They say, ó, olha só, dizem, né? Que os britânicos amam, né? Ou adoram. Aqui a gente poderia, se fosse traduzir ao pé da letra, seria amam. Falar, talking, tá? About the weather, tá? Então, de novo. Então, que os britânicos love talking about the weather, tá? Então, dizem que os britânicos adoram falar sobre o clima, né? Aqui, como nós temos o ing, a gente pode traduzir que eles ficam falando, né, sobre o clima, tá bom? Então, vamos lá. For weather, tá bom? Então, olha aqui. Para outras nacionalidades, tá bom? Este, tá? Pode ser, bem fácil, né, gente? This can be, tá? Então, nós temos aqui pronome possessivo, né? Nós temos aqui o verbo can, que é o verbo poder, né? Nós temos aqui o verbo be, de ser ou estar, né? Então, esse pode ser um assunto banal. E aqui o banal nós temos um cognato, né? Porque são palavras muito parecidas, na verdade são extremamente iguais, tá? And boring, tá certo? E aí esse boring, a gente traduz como chato, uma coisa besteira, né? Chato, besteira, tá? Subject of conversation, tá? Então eu falo que é uma coisa chata para se conversar, né? Uma coisa chata de conversa, banal e chata de conversa. Algo, aqui ó, something,
algo sobre o qual as pessoas, that people, tá? Sobre o qual as pessoas falam, talk. Ó, that people talk, tá certo? Opa, a professora apagou aqui o talk. O T do talk, beleza? Something that people talk. Aí eu falo assim, olha, dizem, né? De novo, que os britânicos adoram falar sobre o clima. Para outras nacionalidades, esse pode ser um assunto, ou seja, para outros países, né? Para outras nações, né? Pode ser um assunto banal e chato para se conversar, né? Algo sobre as pessoas, deixa eu tirar o T aqui, né? Algo sobre o que as pessoas, né, falam quando não tem mais nada a dizer uma outra. Tipo assim, quando você chega em uma casa, uma pessoa fala assim, nossa, parece que vai chover hoje, né? Então, tipo, é uma coisa que não tem mais assunto e aí você vai incluir esse assunto na situação e aí você fala assim, nossa, eu acho que vai chover hoje, né? Então é isso que ele está querendo dizer, beleza? Então vamos lá. E, no entanto, tá? O clima é uma parte muito importante, olha, muito importante das nossas vidas. A very important part, tá? Então é uma parte muito importante de nossas vidas, tá certo? That, e aqui de novo, né? Nós já estudamos o that. E aí ele vai falar o quê? Essa, pelo menos, é a opinião, né? Aqui, ó. A opinião de Barry Grummet, tá? Então, o Barry Grummet, ele fala que isso é uma parte muito importante, tá certo? E ele é o que? Ele é assessor de imprensa, tá certo? Ele é assessor de imprensa do The Met Office, tá? The Met Office, que está localizado, aqui ó, dislocate, tá? Localizado, e aí a gente vai falar no passado, tá? Em Exeter, tá? E aí ele vai falar o quê? Olha só, uma bonita cidade catedral no sudoeste da Inglaterra, tá? Aí ele fala assim, ó, aqui, here, tá? Funcionários, e prestem atenção nessa palavra, porque ela cai muito nos vestibulares, tá bom? Employer. Funcionário, tá? Aqui, funcionários e computadores, tá? Supply, tá? E aí nós já estudamos esse verbo também. Fornecem previsões, forecasts, weather, tá? Previsões do tempo, do clima, tá? Para grande, ó, for much of the world, tá? Então, para grande parte do mundo, tá bom? Então, isso saiu numa revista chamada Speak Up, né? E aí nós temos aqui ano 23, tal, né? Nós temos aqui a edição número 275, né? E isso tudo nós estamos falando aí da revista, tá bom? De onde foi publicada, tá? E aí a tradução, a professora colocou aqui a tradução embaixo para vocês. É claro que não há necessidade de fazer novamente a tradução, porque assim, através dessas palavras-chave, né, e através do scanning, e a gente pode fazer a tradução tranquilamente, tá bom? Então, entendendo o texto, que o mais importante é entender o texto. Depois que nós compreendemos o texto, a gente vai, né, para a pergunta, tá? Ao conversar sobre a previsão do tempo, o que o texto mostra? Ele mostra o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades? Não. Em momento nenhum ele está falando sobre isso, tá? B. Ele fala sobre a falta de ter o que falar nas situações de avaliação de línguas? De maneira nenhuma. Ele também não está falando disso, tá? Ele fala sobre a importância de se entender sobre a meteorologia para falar inglês? Também não, tá? Ele fala sobre as diferenças
e particularidades culturais no uso de uma língua? Sim. Por quê? Aqui, ó. Lembra quando ele falou assim, ó? Dizem que os britânicos, olha, they say that the British. Então ele fala, dizem que os britânicos adoram falar sobre o tempo, tá? E aí ele cita para outras nacionalidades, para outros países, né? Isso pode parecer banalidade ou chatice para se conversar, né? Então, e aqui ele fala, ele está falando culturalmente de outros países, sim, tá? E por que não poderia ser aí o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês? Em momento nenhum ele está falando sobre conflito. E ele está falando que países diferentes têm culturas diferentes. Então a letra correta seria a letra D de dado. Beleza, pessoal? Bom, nós temos aqui mais um texto, tá? E aí, olha só. Vamos lá. Nesse texto aqui, ele fala assim, olha. Parentalidade na era digital, tá? Dois problemas com tecnologia, né? Ou com a tecnologia, certo? Então, parents significa pais, tá, gente? Tradução de parents são pais, tá? Então, os pais, olha só, o can de novo aqui, ó. Eles podem, can easily, olha o LY aí, facilmente, tá? Eles podem facilmente se envolver, tá? Demais na vida de seus filhos. Ou muitos pais especialistas estão dizendo que em resposta, né? A resposta a uma nova onda de monitoramento digital do desempenho dos alunos, né? E aí ele fala sobre o engajamento, né? E aí ele fala assim, olha, a CNN, né? Ela perguntou, ó, CNN perguntou. A CNN perguntou, as escolas, e aí eu vou entrar aqui no do, tá? Opa, deixa a professora voltar aqui que eu dei uma, aqui ó. Do schools, tá? Ele tá perguntando assim, olha, as escolas compartilham demais com os pais, né? Então ela tá compartilhando demais com os pais. Alguns pais, né? Aqui ó, some parents, tá? Alguns pais adoram ou gostam poder ver todas as tarefas que seus filhos devem concluir, tá? As notas estão sendo postadas para todos os elementos dos cursos, né? E que os professores estão dispostos a compartilhar todas as atividades de sala de aula, usando, e aí ele vai utilizar o que, ó? Twitter, né? Or Facebook, tá? Os pais, e aí de novo ele vai ter o can be, tá? Os pais podem se envolver na sala de aula de uma maneira que nunca tiveram antes, nunca se envolveram antes, né? Além do mais, eles não precisam mais perguntar aos filhos, então, como foi na aula hoje, né? Aqui, ó, como foi na aula hoje, né? Eles já sabem isso, né? Aqui, ó, eles já sabem. They already know, tá? Eles já sabem. Dizem que alguns especialistas, né? These say some experts, tá? Dizem que alguns especialistas, o que eles dizem, né, com relação a isso, tá? Aumenta a ansiedade e o medo geral das crianças em relação ao quê? A sua opressiva, né? E aí ele fala aqui, ó, opressiva experiência escolar, tá? Então ele vai falar sim que isso que não tem controle, tá vendo? No control, tá? Ele vai dizer para vocês que eles não podem girar, olha, they cannot, não podem, cannot, tá? Que eles não podem girar o que? A mensagem, eles não sabem que vão pegar o inferno por série e assim chegarem à escola, tá certo? Os pais têm muito controle.
eles estão pairando demais. Tá certo? Aqui, ó. Have too much control, né? Então, ele está falando que os pais têm muito controle, sim. Aí, aqui na questão, ele fala assim, ó. A era digital também traz desvantagens para os alunos. Uma delas foi apontada no texto acima, que está relacionado a quê? A. Cerceamento à privacidade e autonomia dos jovens? Exatamente, né? Porque ele fala assim, olha, aqui eles falam assim, ó, que eles não têm acesso, que os pais têm acesso a tudo, as mensagens, né? Antes do filho chegar e falar assim, não, pai, hoje, pai ou mãe, né? Hoje na escola foi ruim porque aconteceu isso. O pai já está sabendo, porque através de um sistema de mensagens, né? Então, através do sistema de internet que nós temos hoje em dia, os pais estão muito mais atualizados, tá bom? B. Poder exagerado delegado à família? Em momento nenhum ele fala que é exagerado. Ele fala que que a família tem esse poder, né? E que é voltado à família, mas em momento nenhum ele fala que é exagerado, tá bom? Um espaço cada vez maior que a família ocupa na sociedade? Sim, os pais, eles ocupam sim um espaço maior, né? Quando a gente fala durante essa questão de participação, dos pais estarem participando, mas em nenhum momento ele fala de sociedade, tá bom? Ele tá falando da escola, tá? Então, por isso que não seria essa. Uso indiscriminado dos novos aplicativos educacionais? Esse uso indiscriminado tá fora, tá, gente? Ninguém fala o que é indiscriminado, algo sem controle, né? E não é isso, pelo contrário, tem controle até demais, né? E o compartilhamento de informações com a comunidade escolar, tá? Ele não fala de informações com a comunidade escolar, ele fala com os pais, porque a comunidade escolar são quem? São os alunos, os pais dos alunos, o pessoal que trabalha na escola, toda a comunidade envolvida, tá bom? Então, as informações, se aqui tivesse escrito compartilhamento de informações com os pais, essa seria a correta. Mas, e compartilhamento de informações com a comunidade escolar. Tá errado essa comunidade escolar. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, a professora vai liberar, se a plataforma não liberou, daqui uns minutinhos a professora vai liberar para vocês uma atividade, tá bom? Bem parecida com essas, tá? 5 atividades aí para vocês colocarem se é A, B ou C, tá bom? E a aula de hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês treinem bastante esses textos, né? São textos curtos, são textos que dá para entender bastante. A professora colocou a traduçãozinha aqui, se depois vocês quiserem estudar, tá? Se vocês quiserem traduzir ao pé da letra depois e irem comparando, né, com o que vocês estão lendo, só por isso que a professora colocou aqui a tradução. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.